Olá, bem-vindo ao Notícias em Destaque desta quarta-feira, 16 de junho. Começamos com o destaque que vem do centro-oeste brasileiro, no entorno do Distrito Federal. Um homem de 32 anos, foragido da polícia, está sendo procurado. Uma operação de mais de 200 homens da polícia local e também da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal tentam localizar Lázaro Barbosa, de 32 anos, responsável por uma chacina que matou 4 pessoas de uma mesma família no dia 8 de junho em Ceilândia. Depois desse episódio, o homem fugiu. No caminho, ele fez uma outra família de refém, já em Goiás, uma família de 3 pessoas, 2 adultos de 40 e 48 anos e uma vítima, uma filha do casal de 15 anos, que conseguiu se esconder e acionar a polícia. Logo em seguida, ele fugiu do local e chegou a trocar tiros com a polícia e baleou um policial durante essa fuga. Lázaro Barbosa está sendo procurado não só por esse crime, mas também por diversos outros crimes que ele teria cometido, além de ameaças e tentativa de homicídio contra policiais, pela troca de tiros. Ele também é suspeito de crimes como roubo e também invasão de propriedades. Esse crime que ele cometeu no dia 8 de junho foi na cidade de Ceilândia, um local chamado Incra 9. Depois ele fez a outra família como refém, agora está sendo procurado por uma mega operação no entorno do Distrito Federal, mobilizando ali os polícias de Goiás, Distrito Federal, Polícia Federal e Rodoviária Federal. As informações são do portal Metrópolis. E no norte do Espírito Santo, uma outra chacina chocou a cidade de São Domingos do Norte. Um homem de 42 anos matou esposa e 3 filhos do casal após eles irem dormir. Segundo informações do portal de notícias A Gazeta, apuradas junto à Secretaria de Assistência Social de São Domingos do Norte, a Polícia Militar do Espírito Santo, os crimes foram praticados por Flávio Sandro Olmo, de 42 anos. Eles ocorreram pela madrugada, por volta das 3 da manhã, quando vizinhos também ouviram barulho. Pela manhã, um irmão de Flávio chegou ao local e se deparou com os corpos das vítimas. Flávio, autor dos crimes contra a própria família, se matou logo em seguida. Os filhos e esposa foram mortos a golpes de marreta e foram encontrados pelo irmão do autor dos crimes, já sem vida, por volta das 7h30 da manhã, segundo informações de testemunhas. O casal estava se separando, mas ainda vivia na mesma casa. Flávio teria aguardado todos irem dormir e teria cometido os crimes e se matado logo em seguida. Os corpos das vítimas foram encontrados em cômodos diferentes da residência onde a família morava, no bairro Cristo, na região central de São Domingos do Norte. A Prefeitura de São Domingos do Norte decretou luto oficial de 3 dias em memória das vítimas dessa chacina familiar, Que triste essa notícia. A gente fala do CPI da pandemia, para encerrar, Marcelo Campelo, ex-secretário, eu disse ontem Marcelo Campelos, mas na verdade é Marcelo Campelo, ex-secretário de Saúde do Estado, do Amazonas, foi questionado sobre a crise de oxigênio no Estado, Segundo ele, só faltou oxigênio em Manaus em janeiro, mas os senadores apresentaram dados que contestaram essa informação. O senador Eduardo Braga leu trechos de uma carta da empresa White Martins do mês de setembro de 2020, alertando o Estado para a falta de oxigênio. Já podemos constatar que os mesmos não suportarão, portanto não é janeiro, não é dezembro, nós estamos aqui falando de setembro de 2020, não suportarão
o consumo que atualmente estão praticando. Quantas usinas vocês compraram com o dinheiro do governo do Estado, sabendo desde julho, sabendo desde setembro, de que não tinha capacidade de abastecer o consumo e as unidades hospitalares? Quantas vocês compraram? Senador, esse pedido da White Martins, nessa época nós não compramos nenhuma usina. Eu tenho documentos aqui que comprovam que o Estado do Amazonas deixou passar praticamente todo o ano de 2020, em meio à pandemia, para ampliar a compra de oxigênio. Só assinou aditivo com White Martins no dia 23 de novembro de 2020, para atender o aumento da demanda de oxigênio decorrente da pandemia. Houve absoluta falta de previsibilidade. Escolheu expor a população do Amazonas ao risco de morte. E foi isso que aconteceu no estado do Amazonas, por irresponsabilidade administrativa. O lançamento do aplicativo Tratkov pelo governo federal no estado de Manaus foi questionado pelo senador Randolfo Rodrigues. De acordo com Campelo, a equipe do Ministério da Saúde soube dia 9 da falta de oxigênio e no dia 11 estava em Manaus para anunciar a plataforma, mas não falou sobre a falta de oxigênio. Senhor presidente, senhor relator, essa cronologia é importante. Dia 9 o senhor comunica, dia 10 o senhor comunica, dia 11 a doutora Mayra vai lá lançar o Tratkov. Dia 11 tem um evento, inclusive estava o ministro Pazuello. Então, primeira resposta do Ministério da Saúde é fazer o lançamento do Tratkov lá. Disseram que ia fazer o apoio, tanto que eles ficaram antes do lançamento desse evento, que foi, se eu não me engano, 10 horas da manhã, houve a reunião 8 horas da manhã com o ministro Pazuello e o White Martins para verificar essa questão do apoio logístico. E essa reunião, a partir daí, os assessores do ministro começaram a tratar desse apoio específico. O evento foi logo em seguida. O ex-secretário também falou sobre as mortes no Amazonas. Foi a contaminação excessiva da população e, consequentemente, as hospitalizações, né, e com a pressão e o colapso da rede. Se não houver as medidas restritivas e também a obediência da população em relação às medidas não farmacológicas e, principalmente, a aceleração da vacina, de fato, a contaminação se alastra e pode ficar incontrolável. Hoje está prevista a participação de Wilson Witzel, governador afastado do Rio de Janeiro, para esclarecer a forma como ele lidou com a pandemia de Covid-19 no estado, né? Foi também um dos maiores números de casos em todo o país. Está sendo, né, a vacinação aumenta por lá, mas ainda é grande o número de casos e óbitos também no Rio de Janeiro. O governo de Minas divulgou ontem uma tabela de previsão de vacinação das pessoas contra a Covid-19 aqui no estado. Este mês de junho está prevista a vacinação de pessoas com idade entre 55 e 59 anos. No mês de julho, pessoas com 50 a 54 anos. Depois vai decrescer de 35 a 49 anos de idade em agosto. No mês de setembro, 25 a 34 anos. E também em outubro, seria a última etapa, pessoas com idade entre 18 a 24 anos. Por enquanto, né, essa é uma previsão, espera-se, né, que essa vacina atinja aí todas as pessoas com a faixa acima de 18 anos. Não há informação sobre vacinação de pessoas com idade inferior a 18 anos por enquanto. E assim encerramos o Notícias em Destaque de hoje, desejando a você um ótimo dia. Hoje o tempo está aberto aqui no Governador Valadares, viu? A previsão está certinha. Amanhã o tempo volta a ficar fechado, assim como toda a região, mas ainda não tem previsão de chuva, né? A gente volta amanhã com revista eletrônica e os destaques da TV, da cultura e do entretenimento, na edição especial a partir das 8h20 da manhã. Esse vídeo você também acompanha no nosso canal no YouTube. Ótimo dia para você.